Quinto domingo da Quaresma. A mulher adúltera. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem-lhe uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estava Jesus no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Costumava ir a esse lugar para passar a noite, descansar e rezar. Era um lugar próximo ao templo e por esse motivo facilitava a sua ida e vinda constante. Esse monte era sagrado para Jesus. É onde assume o projeto de Deus para levar a vida a todos nós. Imaginemos a cena. Jesus sentado no chão e os seus discípulos perto dele ouvindo as mensagens, discutindo sobre os acontecimentos do dia e depois de uma longa conversa com seus amigos, se põe a dormir. Jesus, olhando-os com muito amor e carinho, se retira a um canto para rezar, e nesse lugar passa longas horas em profunda comunhão com o Pai. É nesse silêncio da noite que ele fala com o Pai. É nesse silêncio que encontra Deus e forças para continuar a sua jornada. O silêncio é o lugar em que encontramos o Pai e podemos conversar com Ele, contar as nossas dúvidas, problemas e desabafar. Ele, por sua vez, nos encoraja a continuar a nossa caminhada, nos dá força, paciência e paz. É no silêncio que ele fala conosco e se deixa conhecer. É no silêncio que percebemos o nosso ser superior que surge e traz a paz. Devemos criar um tempo de silêncio diário para acalmar-nos e ouvir. Não devemos fazer mais nada, é só esperar que Ele conversará conosco. É infalível.
À luz do luar, Jesus rezava, falava com o Pai, momentos íntimos com Deus, constantes e de grande renovação e paz. A comunhão de Jesus com o Pai foi fundamental para a realização do projeto de Deus em Jesus e é fundamental a nossa comunhão com o Pai, com Jesus. Todos nós fazemos parte do projeto de Deus. Basta ouvir no silêncio o chamado, a proposta de Deus. O céu ainda estava estrelado. Os discípulos preguiçosamente dormiam e Jesus, já de pé, estava pronto para iniciar mais um dia de evangelização. Depois de um momento de oração, acorda Pedro e os outros e em pouco tempo se colocam a caminho em direção ao templo. Ainda estava escuro quando chegam ao templo. Não havia ninguém. Aos poucos o sol desponta no horizonte, iluminando toda a construção. O silêncio é tomado pelas vozes de centenas de pessoas que iniciam o vai e vem da vida. Mas um dia começou. Jesus inicia a sua evangelização. No início, com apenas algumas pessoas a escutar. Mas em breve espaço de tempo, o número chega a dezenas, e com o passar das horas, uma grande multidão se encontra junto do Mestre. Nesse momento tão importante, o tempo para. Toda a multidão fica perplexa, alucinada, extasiada pela grande sabedoria de Jesus. Ele conta parábolas, ensina a rezar, a entender a vida, fala sobre os planos de Deus e muito mais. O povo, por sua vez, esquece-se da vida, do vai e vem, dos seus afazeres. Tudo para. Jesus está presente. Agora, imaginemos os doutores da lei, os escribas, os fariseus, todos enciumados, pois, na verdade, o povo deveria ouvi-los e não a Jesus. A inveja toma conta deles. Estavam perdendo o poder sobre o povo. Tramavam então ciladas para apanhar Jesus. Reuniam-se com frequência, idealizando vários planos para desmascarar Jesus, para derrotá-lo. Não podemos perder o poder, dizia um deles. Ele vai acabar conosco, dizia o outro. Mais um plano preparado para derrotar Jesus. Pela lei de Moisés, a mulher que fosse apanhada em adultério devia ser apedrejada como um exemplo para que outros não fizessem o mesmo. Para os doutores da lei e os fariseus, era preciso seguir a lei ao pé da letra. Portanto, a morte daquela mulher deveria acontecer. Era fato consumado. Não havia dúvidas sobre isso. Era um poder opressor. Não perdoava jamais. Era fato consumado. O pecador não tinha nenhuma chance de corrigir os seus erros. Pecou, morreu. Portanto, o templo era um lugar em que Jesus se opunha a todo o sistema que atuava desde o tempo de Moisés. Um sistema de dominação que tinha como base as leis de Moisés, que eram usadas pelo poder religioso para oprimir e dominar o povo. Jesus, por sua vez, veio para trazer a liberdade ao povo oprimido. Veio pôr toda a lei opressora abaixo de seus pés. Veio com o poder de julgar, mas não julgava ninguém. Jesus veio trazer a liberdade, o auto-julgamento, aderir à vida ou à morte. Devemos seguir Jesus e realizar os planos de Deus em nossa vida. Imitar Jesus em tudo. Assim sendo, não julgar jamais o nosso semelhante, mas sim provocar julgamento. A armadilha estava pronta.
Era só aguardar que Jesus certamente cairia. Pelo menos era o que pensavam. Achavam que não havia saída para Jesus, pois se perdoasse a mulher, iria ficar contra a lei de Moisés, que dizia claramente que a morte era certa e por pedradas. Mas se falasse para cumprir a lei, matando a mulher, onde ficaria todo o ensinamento de Jesus? Ele dizia que devíamos perdoar infinitas vezes, que devemos dar uma outra chance ao pecador. Não devemos julgar as pessoas, mas sim provocar o julgamento no próprio pecador. Devemos conduzir a vida a todas as pessoas. Devemos correr atrás da ovelha desgarrada, e quando esta for encontrada, devemos ficar alegres, fazer uma festa por tê-la encontrada, livrando-a da morte certa. Com isso, pensavam, Jesus não tem saída. Finalmente conseguimos um jeito para derrotá-lo. Desta vez ele não escapa e sairemos de cabeça erguida vencedores. Jesus, porém, sairia derrotado e não ousaria falar mais em público, a entrar no templo, e tudo voltaria ao normal, como sempre deveria ser. Mas a história não se desenvolveu como eles esperavam, e Jesus, mais uma vez, colocou todos debaixo de seus pés. Jesus não se intimida. Em nenhum momento deixa transparecer que o problema não está sob controle, mas deixa uma tremenda interrogação na cabeça de todos, até mesmo um gostinho de vitória para os doutores da lei. Jesus se inclina e começa a escrever no chão, despreocupadamente, como se nada tivesse acontecido, como se toda aquela cena fosse normal para ele. No entanto, e eu posso dizer com toda certeza, Jesus já tinha a resposta para aquele povo e estava certa a sua vitória perante os doutores da lei. Às vezes o mal parece vencer o bem, mas é uma vitória passageira, sem significado algum. É o que acontece na nossa vida, na nossa sociedade. O mal parece se destacar e vencer, mas lembre-se, Jesus já venceu com a sua morte na cruz e ressurreição. O mal foi vencido, aniquilado, posto debaixo de seus pés para sempre. Na verdade, o mal só existe, ou, se preferirem, Jesus deixa existir por causa da liberdade que ele deu ao homem. Nós podemos e devemos escolher entre o bem e o mal, e é por causa da nossa escolha errada que o mal parece vencer. Assim como Jesus esperou para dar a resposta, mas com a certeza da vitória, hoje também ele espera a nossa volta, mas com a certeza da vitória. Só o tempo vai dizer. Eles insistiam, pois se achavam vitoriosos. Os poderosos estavam com a situação nas mãos. Finalmente conseguiram vencer o Mestre. Nós também, quando erramos, seguimos o caminho do pecado, do mal, sentimos o gostinho da vitória. Nós é que estamos certos, os outros estão errados. O mundo também se movimenta dessa forma e se sente todo-poderoso, dominador. Mais uma vez, a liberdade é posta em ação e Jesus deixa o mal tomar um gosto de vitória. Pois se assim não fosse, onde estaria a nossa escolha? Seria fácil opinar, escolher o caminho, seguir o bem. Mas qual seria a vantagem? O que aprenderíamos com isso? Jesus, porém, acaba com esse jogo e pergunta: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Jesus novamente fica neutro.
nem condena a mulher que pecou e nem tampouco derruba a lei de Moisés, mas todos são derrotados. Mais uma vez, Jesus se inclina e espera pacientemente a resposta. Jesus não veio para condenar, mas sim para libertar o ser humano. Na verdade, somos nós que nos condenamos, nos julgamos. Jesus apenas indica o caminho. Temos que seguir Jesus, olhar apenas para os nossos erros, pecados e corrigi-los. Para os outros, temos que ser apenas setas que indicam o caminho. Aos poucos, nós também vamos percebendo os nossos erros e de acusadores, opressores, manipuladores. Com o passar do tempo, às vezes longo, nos afastamos dessa situação e, com a ajuda de Deus, nos tornamos setas como Jesus foi. A nossa consciência pesa e os erros afloram em grande número. Tudo é posto para fora, onde todos podem ver, e nós nos sentimos pequenos, envergonhados perante o Criador. Somos nós que nos condenamos. Somos nós que apontamos e destacamos os nossos próprios erros. Jesus apenas aguarda a nossa resposta pacientemente. Ele não tem pressa, pois sabe aonde vamos chegar. Jesus é o fim da estrada, não existe outro. Portanto, não importa o caminho que vamos seguir, chegaremos a ele. Demoramos muito em certas estradas, nos desviamos do caminho verdadeiro, mas as setas estão por toda parte e com toda a certeza do mundo, mais cedo ou mais tarde, voltaremos a ele. Assim como todos saíram, se afastaram, pois eram pecadores, toda a humanidade também perceberá os seus erros e se voltará para junto do Pai. O pecado tem o seu fim marcado. Todos se voltarão a Jesus. Mais uma vez, Jesus demonstra claramente que ele respeita a nossa liberdade, embora não esteja de acordo com a nossa escolha e sofra muito pelos nossos erros. Jesus compreende e aceita pacientemente o erro humano. Estava agachado no chão, escrevendo com o dedo, esperando a autocondenação de cada um dos presentes. Esperou pacientemente, sem nenhuma pressa, até o último sair. Na nossa vida acontece o mesmo. Jesus espera a nossa decisão de acompanhá-lo, o nosso sim, talvez toda uma vida. Ele não tem pressa. Tudo tem o seu tempo, é só esperar. Hoje nós erramos e Jesus chora por esse erro. Amanhã acertamos e Jesus esquece o erro e só aplaude o acerto. Na verdade, está longe de entendermos a bondade e a misericórdia de Deus. Posso até dizer, é impossível entendermos. Olhem como é profunda a frase que Jesus disse à mulher. Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Essa pequena frase diz tudo. Ele não condena ninguém. É claro que não está de acordo com o erro, mas não condena e não cobra de nós em nenhum momento, pois somos livres. Apenas adverte para seu bem, não torne a pecar. Acrescentou para o seu bem, pois é a pura verdade. Sofremos sempre por causa das nossas decisões erradas, por causa dos pecados, e Jesus quer, acima de tudo, a nossa felicidade total e só vamos encontrar junto dele.